Bom, voltando para a segunda parte da aula. Vamos então retomando essa questão, eu ia falar para vocês sobre o quanto que marca para a vida toda, né? O quanto que marca para a vida toda o processo de exclusão, o processo de discriminação, o processo de preconceito. No relato aqui desse aluno, no relato dele, ele fala sobre o quanto que ele sentia constrangimento, né? Ao ver a expressão das outras crianças, ao ouvir alguns comentários que as outras crianças faziam, né? E aí ele vai destacar aqui a questão do credo, né? Isso é muito forte, o quanto que isso marca, o quanto que isso estigmatiza, né? A própria pessoa, o quanto isso mina a autoconfiança das pessoas, né, de estarem dentro da sociedade, o quanto que isso é prejudicial para a autoestima, para o emocional, o quanto que isso é prejudicial para a vida, né, o quanto que ser discriminado é prejudicial. Então, estas questões que são pertinentes dentro desse âmbito de discussão da escola inclusiva é justamente para evitar que haja, né, maiores vivências negativas dentro desse processo, como está relatado aqui por este aluno que frequentou classes especiais durante todos os seus anos escolares, né? Então, estar em uma classe especial exclusivamente, como acontecia, né, antes da Declaração de Salamanca, para cá é diferente, porque hoje você tem as crianças dentro da escola regular, vivendo com outras crianças desde sempre. Isso são benefícios, né, para os indivíduos e para todos de modo geral, ok? E para os professores, gente, quais os benefícios que a inclusão traz ou trouxe, né, para os professores? Vamos lá. Já é o próximo tópico, benefícios para os professores. O que é que o senhor nos trouxe? Eu anotei aqui que tem a oportunidade de desenvolver suas habilidades profissionais, né? Então ele tem que se reinventar para não excluir aquele aluno, né? Para incluir em sala de aula. Então ele vai ter que trabalhar, mudar a sua visão daquele ensino tradicional e incrementar a sala de aula para que o aluno se sinta parte daquilo. Sim, e de que maneira, Claudirene, que os professores podem fazer isso? Bom, ele pode fazer procurando realmente estudando, né, mais sobre a relação do adulto, buscando ter mais conhecimento em relação não deixar aquele aluno ficar excluído, mas buscar métodos, né, que possa realmente estar incluindo aquele aluno também dentro da sala de aula, né, buscando atividades que possam também estar favorecendo também para aqueles alunos a inclusão deles. Ele fala aqui, olha só, o primeiro benefício para os professores é a oportunidade de planejar e conduzir a educação como parte de uma equipe. Isso é muito importante para que o professor não se sinta o quê, gente? Solitário dentro desse processo. E aí, quando a gente fala de equipe, estamos falando de uma rede de apoio, tá? O conceito de rede de apoio, gente, é muito fundamental. Quando a gente fala de equipe, estamos falando de toda a comunidade escolar. Será que a gente pode incluir a família dentro dessa equipe? Sim. Temos que incluir a família dentro dessa equipe também, né? Faz parte dessa rede de apoio. Então é importante pensar nessas questões como questões de interajuda. Professores, eles têm que perceber que precisam buscar essas competências,
buscar desenvolver essas habilidades para trabalhar com o aluno com surdez. O aluno com surdez, o professor ele tem que saber minimamente o que, gente? Libras. O aluno cego ou com deficiência visual, o professor deveria saber o que? Braille. O aluno que tem surdo-cegueira, o professor ele deveria saber o que? Braille. Eu acho que é Braille. Ei, professora, agora minha Professora, eu disse, posso estar errado, mas tem um que é um nome diferente que, tipo, eu não sei dizer, não sei se encaixaria. Qual? Eu não sei o nome do professor, mas eu sei que tem um nome diferente, além de Libras e Braille. Eu não sei qual é o nome do... Vamos trabalhar na próximo texto, vai trazer isso para vocês. É o Tadoma, né? Isso, professora. Tadoma. O Tadoma, que é um mecanismo bem diferente de interagir com a pessoa que não tem a formação, que não tem a captação visual nem auditiva, né? Só vai ter o quê? O tátil, né? Ou o mecanismo de movimentação da mandíbula. Gente, é muito louco isso, é muito louco. Eu tive a oportunidade de ver um casal surdo-cego, num congresso que eu fui, eu acho que em São Carlos, lá em São Paulo, e eles foram dar uma palestra. Eles eram formados em alguma coisa que eu não lembro agora, e eles foram dar uma palestra e tinha a intérprete, né, a intérprete da moça e dele. Gente, uma coisa incrível, assim, um método bem diferente mesmo, para proporcionar a integração e a interação, né, da pessoa surdo-cega. Muito interessante isso. Mas nós vamos ver no próximo texto, tá? Então, como desenvolver essas questões para os professores? Como os professores, de que maneira os professores eles têm que buscar? Vocês acham que o professor tem que esperar somente do governo, da gestão escolar, essas formações? Não, professora. Ele tem que se antecipar. Os professores eles têm que se antecipar, buscar, né? Hoje com a internet, gente, você conhece tudo, né? Hoje com esse mecanismo que nós temos, nós conseguimos estar em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, né? Então hoje não tem mais como nós dizermos eu não sei onde buscar, eu não sei como fazer, não é verdade? Porque hoje nós temos essa ferramenta aqui, que tipo de situações nós podemos buscar formações, cursos, capacitações, planejamento. Hoje, gente, é muito mais fácil do que antes da era da internet, né? Então, hoje é muito mais fácil. Além destas questões, além da questão da tem uma questão que precede a busca pela preparação. Qual é? Tem uma questão que precede e que é muito importante e a gente está falando sobre ela. Qual é? Quem é que sabe me dizer? Qual questão precede a busca pela formação e pela capacitação? O que é que vocês podem me dizer? Vai pro professor, né? Ele querer buscar o esforço, a dedicação. Tem muitos cursos online, tem plataforma, agora tudo já bem mais fácil do que antigamente. Vai do professor, né? A questão da sensibilização, gente. Da sensibilização daquele professor, da aceitação, tá? Porque tem professores que sabem que é lei receber o aluno na sala de aula, mas tem professores que não aceitam ainda, tá? Eu vou falar novamente o relato que eu tenho de vivência, né,
sobre esse assunto quando eu estava fazendo a minha pesquisa de mestrado. Ela está publicada, a minha dissertação de mestrado. Quem quiser ler, é sobre relação família-escola, do aluno com deficiência. Eu entrevistei uma professora, e o relato dela está lá na minha dissertação, onde ela dizia, com todas as palavras, eu não gosto, por mim eu não teria nenhum aluno com deficiência. Tá? Ela foi muito explícita ali no seu sentimento. Eu vou dizer que essa professora ela é culpada? Eu vou dizer que ela é condenável? Se essa percepção dela é fruto de anos e anos e anos e anos de sempre ter estado em um ambiente favorável, com pessoas normais, né? Então tem um autor que é chamado o Erving Goffman, que ele fala sobre o estigma, que o estigma causa que as pessoas estigmatizadas, elas causam mesmo essas resistências na sociedade, nas pessoas de modo geral. Talvez aquela professora que me disse isso, e ela excluía mesmo o aluno da sala de aula dela. O aluno estava lá, ele tinha hidrocefalia. O aluno estava lá, a mãe dele levava ele para a escola, e do jeito que a mãe deixava ele na cadeira, ele ficava. Tá? Ele ficava. A professora não dava uma folha de papel para ele. Não interagia, era como se ele não estivesse ali. E tem um relato da mãe dele que me doeu tanto quando eu ouvi, que foi ela dizendo assim: Priscila, ia ter a festinha da Páscoa, né? Ia ter a festinha da Páscoa, e no dia da festa eu fui levar o meu filho para a escola e eu vi as outras mães levando refrigerante, bolo, levando tudo, porque a professora tinha avisado e tinha pedido para as outras mães levarem. E tinha pedido uma colaboração em dinheiro para confeccionar o brinde da Páscoa. Professora. Oi. A aula está travando. Tá ouvindo? Tá ouvindo, mas a voz do chat está travando. Oi? A senhora está travando com as falas e a imagem. Melhorou agora? Não. Você achou aqui também? Aqui tá mais normal aqui para a senhora. Aqui vocês estão normais, eu acho que é a internet de vocês. Então, ele estava travando no meu, agora aqui. Melhorou? Melhorou. Vou voltar então aqui, ó. Olha só, falar rapidamente do relato. Era a festa do Dia das Mães, festa da Páscoa, né? E essa mãe me falou assim: Priscila, eu via as crianças chegando na escola com refrigerante, bolo, né, com comes e bebes, e quando eu cheguei lá que eu vi aquilo, na hora eu percebi que o meu filho tinha sido excluído daquela festinha. O meu filho não recebeu o brinde da Páscoa, meu filho não participou. Em nenhum momento a professora veio me pedir para colaborar também para aquela festa, para aquele momento de confraternização, para aquele momento de comunidade escolar. Vocês imaginam a dor dessa mãe? Como que ela se sentiu? Nossa. É muito chocante. Gente, eu comecei a olhar, depois desse relato, eu comecei a entender aquela professora, né? Eu não vou mentir para vocês, em alguns momentos eu senti raiva também, como pessoa, né? Não como psicóloga, como pesquisadora, mas como pessoa eu senti raiva dela. Mas por outro lado eu tentei entendê-la, por que ela agia daquela forma com aquela criança, né? E aí tem outras histórias que estão ali por trás disso, que não cabe aqui eu falar para vocês, porque é uma coisa particular dela. Mas ela inconscientemente ou conscientemente ela excluía aquela criança, aquele menino, né? Excluía aquele menino. E aí, por isso que eu digo para vocês, antes da busca pela preparação, pelo desenvolvimento de habilidades e competências,
deve haver algo anterior a isso, que é o quanto que o professor, a professora, de modo geral, aceita. Se ele aceita, se ele entende que aquilo ali, além de ser uma questão de lei, né, legal, é uma questão de humanidade, incluir, buscar mecanismos e suportes necessários para aquele processo, é uma grande coisa. O professor, ele precisa estar consciente dos seus próprios sentimentos. Dizer para vocês que eu gosto das deficiências, não, gente. Eu não gosto do autismo, eu não gosto da deficiência intelectual, eu não gosto da síndrome de Down, eu não gosto das deficiências. Eu não estou com isso dizendo que eu não gosto das pessoas que têm estas deficiências. Vocês entendem a diferença? Se eu pudesse escolher estalar o dedo e fazer sumir da face da terra tudo isso para que as pessoas vivessem com qualidade, saudáveis, vivessem bem, eu faria isso. Vocês entendem o que eu estou falando? Uma vez causou um impacto a fala de um especialista quando ele falou isso. Chamaram o professor de preconceituoso. Ninguém gosta de autismo, gente. Eu não estou dizendo aqui que eu não gosto das pessoas com autismo. É diferente. Tá? Se eu pudesse, não existiria. Se eu tivesse esse poder, não existiria nenhum tipo de, nenhum problema do desenvolvimento infantil que acometesse as crianças. Tá? É diferente. A partir do momento em que eu conheço, que eu sei, que eu vou em busca, né, conhecer e vou em busca de me capacitar e vou aceitar isso, isso não é preconceito, isso não é discriminação. Mas o fato é, ninguém gosta das deficiências em si. Tá? Que fique bem registrado isso aqui. Esse meu vídeo vai pro ar, né? Vai pro YouTube. Pode ser que alguém que ouça isso me chame de preconceituosa, né? Mas eu tô deixando bem claro. Eu não tô falando das pessoas. Eu tô falando das deficiências. Pergunte para qualquer pessoa com deficiência se elas gostam de ser deficientes. Aquelas que podem responder vão dizer que não, obviamente. Quem é que gosta de enfrentar dificuldades, enfrentar preconceito, enfrentar, enfim, todos os tipos de adversidades que a nossa sociedade, que é preconceituosa, que é discriminatória, que não é acessível, apresenta? Todas elas. Tá? Mas a partir do momento em que nós vamos em busca de acolher e proporcionar o melhor caminho para elas e para nós também, para todos nós, porque o benefício é para todos, a inclusão beneficia a todos, não somente as pessoas com deficiência. É disso que trata este texto. Então, os benefícios, ele é para as pessoas com deficiência, para os professores que têm que buscar, né, melhores competências e melhores habilidades docentes dentro desse processo, né? Para os alunos, para todos, né? A participação e a capacitação, ela é geral, ela é total, para todo mundo. Os benefícios vêm para a sociedade. Nesse tópico, benefícios para a sociedade, o que vocês destacaram aí? Benefícios para a sociedade, lá na página 26. A parte que fala que a razão mais importante para o ensino inclusivo é o valor social da igualdade. E que apesar das diferenças, todos nós temos direitos iguais. Isso eu marquei. O valor social da igualdade, né? Isso aí é pilar, né, de qualquer sociedade.
Todos os indivíduos são iguais. Isso está na nossa Constituição, né? Todos os indivíduos são iguais perante a lei, né? Hoje, os indivíduos com deficiência são vistos como iguais perante a lei. Eles têm o direito legal de estar incluídos, né? Então, dessas questões, o valor social da igualdade, né? Ele diz bem aqui, o ensino inclusivo faz sentido e é um direito básico. Não é algo que alguém tenha que conquistar, né? Nós entendemos que a inclusão, ela foi uma conquista que veio sendo feita ao longo do tempo, né? E que foi falado pela primeira vez em inclusão lá na Declaração de Salamanca em 1994. De lá para cá, a inclusão ela se tornou o quê? O ensino inclusivo se tornou lei em todos os países, inclusive no Brasil. Tá? Então é algo garantido. A pessoa com deficiência, os indivíduos com deficiência não tem que ir mais em busca disso porque está previsto em lei. Agora tem-se que o quê? Fazer com que a lei seja cumprida e a inclusão ocorra de fato, porque de direito a inclusão ela já existe. Mas de fato, como a gente vem falando, ela não existe em alguns lugares, principalmente no Brasil, tá? Vocês notaram que nesse livro ele ainda usa o termo portador de deficiência? Sim, professor, eu risquei. E... Qualquer coisa que eu vejo portadora, eu falo, isso está errado. Oi? Qualquer lugar que eu vejo portadora de deficiência, já falo, está errado. Exatamente. Conta do tempo, né? Porque o livro é antigo. O livro Já estava nas outras mãos. Sim, exatamente. Então, é necessário que nós estejamos sempre atentos, né? Dentro dessa questão. Tem um tópico que ele fala bem, só para chamar a atenção de vocês, é superando a experiência e os padrões do passado. Alguém destacou aí? Superando a experiência e os padrões do passado? Alguém destacou algum tópico? O que vocês destacaram? Eu destaquei uma parte que fala assim, os alunos com deficiência eram encarados como obstáculos para o funcionamento tranquilo das escolas e das salas de aula, pois careciam de habilidades para enfrentar as exigências acadêmicas e disciplinares. Achava-se que sua presença prejudicaria a aprendizagem dos outros alunos, ou que até mesmo teria uma influência moral subversiva. Ou seja, né, achava-se que os alunos com deficiência iriam atrapalhar os outros, só que, como a gente vem estudando, não, isso vai ajudar eles a verem o outro de outra forma, né, aceitar o diferente. Sim. Eu também, essa Ajuda questão. tanto a criança com deficiência quanto os outros alunos. Isso, existe um tópico, um padrão do passado, um pensamento do passado, mas que ainda a gente encontra, é não ver as pessoas com deficiência como lucrativas, como economicamente lucrativas, né? Inserir os indivíduos com deficiência no mercado de trabalho, hoje também, é uma conquista legal, mas as pessoas com deficiência, elas sempre carregaram esse fardo de não serem economicamente produtivas e lucrativas para as sociedades. É por isso que os investimentos sobre elas eram escassos ou inexistentes. O Estado, né, o Estado com letra maiúscula, pensa, para que é que eu vou investir no indivíduo com deficiência se ele não vai me devolver isso, né, com o trabalho, com o pagamento de impostos, etc, etc, etc. Para que o Estado deveria investir numa pessoa com deficiência, se elas não eram vistas como economicamente ativas, né, ou produtivas? Hoje em dia, nós temos as leis, né, que obrigam os estabelecimentos de contratarem indivíduos com deficiência. Não é verdade? Tem lá o número nos concursos públicos, vagas para
Isso de 94 para cá. Mas, historicamente, indivíduos com deficiência não mereciam investimento do Estado. Tá? Não mereciam. Por quê? Porque o Estado não ia ter de volta o investimento que era colocado ou que era destinado a eles. Tá claro isso? Esse ponto de vista, quando envolve economia e pessoa com deficiência, isso é um tópico destacado aqui nesse trecho, né? Deixa eu ver aqui se tem mais. Alguém destacou mais alguma coisa nesse tópico? Que os alunos indígenas eram excluídos porque eles eram considerados uma ameaça à sociedade, né? Então foram estabelecidas algumas escolas e instituições especiais para atender a necessidade de aprendizagem desses alunos com deficiência, só que o intuito dessas instituições era para controlar esses alunos. Sim, exatamente. Controlá-los para que eles ficassem ali à mercê, né, à margem, e não ameaçassem aqueles economicamente ativos, né? Aqueles que o Estado investe na educação, então o Estado ele quer o retorno disso, né? Isso é muito comum a gente ver alguns discursos dentro da Universidade Federal do Pará. Acham que a Universidade do Pará ela é gratuita. Ela não é gratuita. Nós pagamos impostos, vocês pagam imposto. O Estado garante a universidade pública, mas ela é uma pública entre aspas, né? Nós pagamos impostos para elas existirem. Então ela não é 100% gratuita. Tudo que está ali é pago por nós. Nós, todos nós, através dos nossos impostos, né? Então, hoje nós temos indivíduos com deficiência dentro da universidade, eles não estão ali porque foram dadas somente oportunidades, eles pagam também para estar ali. Todos nós pagamos, tá? Em algum momento, esses indivíduos que vão ser graduados, eles vão estar no mercado de trabalho. E aí a gente vai devolver o que a gente usou, então, é desse jeito. É desse jeito. É bem desse jeito. Alguém destacou mais alguma parte desse tópico? Eu, professora. Diga, Juliana. A história dos métodos formais da sociedade para lidar com as pessoas portadoras de deficiência pode ser resumida em duas palavras: segregação e desigualdade. Como sociedade, temos tratado as pessoas portadoras de deficiência como inferiores e as tornando indesejáveis em muitas atividades e oportunidades em geral. Sim. Segregação e desigualdade, né? A gente já tem falado bastante disso. Você quer comentar esse trecho? Alguém quer comentar? Eu marquei o finalzinho, professor, desse tópico, que fala o seguinte: durante o século XX, as instituições consolidaram-se em número e seu principal resultado foi o controle e não a assistência. A visão de que as pessoas com deficiência tinham pouco potencial econômico para atender as exigências da sociedade contribuiu para que chegasse a esse resultado. Ou seja, eles eram vistos como pessoas incapazes de progredir no setor econômico, pessoas de emprego. Então é por isso que as instituições tratavam eles com controle, não davam a devida assistência para eles progredirem socialmente e economicamente. Sim, exatamente. Né? Então é algo que são padrões do passado que, se nós não estivermos atentos, nós conseguimos ver. Se nós estivermos atentos, nós ainda conseguimos ver nos dias atuais ainda padrões bem rígidos nesse sentido, né? Então, o valor social da igualdade, né, que é o que começa lá esse tópico, é fundamental. Ver todos como iguais. Iguais em deveres, iguais em direitos, né? Que é isso um dos pilares da educação inclusiva.
E aí, pra gente... Oi, Francisco, diga. Desculpa, é o que mostra aquele pequeno vídeo lá que a senhora colocou para nós, daquele garoto lá, da padronização da escola. Ali houve uma integração, agora eu coloquei na minha resenha, que ali houve uma integração, porém uma exclusão, né? Ele não está incluído ali. E ali também quase tem uma segregação, só não tem porque ele está lá junto com os outros alunos, né? Mas ali ele está integrado, porém excluído, né? De certa forma. Exatamente. E ali também não há uma igualdade. Então vai haver muito, e está havendo na sociedade, nas escolas, a integração, porém a não inclusão, né? Que são esses desafios que ainda nós vamos ter que superar. Sim. E isso é visto aos olhos de todo mundo, né? E aí a pessoa tem que entender e interpretar essa discriminação, esse preconceito e não deixar passar. Sim, exatamente. Por isso que é importante esse momento da gente estar discutindo, e eu volto a dizer, nós somos perpetuadores desses tipos de pensamento. Não fiquemos restritos à sala de aula e vamos discutir isso e ventilar isso e jogar isso, né, para todos aqueles que nós conseguirmos alcançar. Né? Finalizando aqui esse texto que eu acho muito interessante, alguém destacou alguma coisa no próximo tópico, deslocamento do paradigma na educação? Alguém destacou? Lá no final, que está até marcado, para nossas sociedades e comunidades serem ética, moral e legalmente justa, a inclusão é uma necessidade. Muito verdade isso, né? Que eles aprendem com a gente aprende com eles. E aí, uma via de mão dupla, né? Então, assim como ele recebe, a gente recebe e a gente, como você já falou, perpetuando isso, mais pessoas vão estar conscientes sobre a diferença, né? E respeitar a diferença. É bem interessante. Respeitar a diferença, garantindo a igualdade, fazendo com que as próximas gerações vejam as pessoas com deficiência como outra pessoa, como qualquer outra, né? Como qualquer outra pessoa. São diferentes? São. Mas são iguais a todos nós em direitos, né? São iguais a todas nós em possibilidades, se forem dadas oportunidades, né? Se forem proporcionadas desenvolvimento das suas competências dentro daquilo que eles conseguem fazer de acordo com as suas condições físicas, psicológicas, né? Quando eu digo assim, o indivíduo ele é igual a mim, ele é igual a mim em direitos e deveres, mas ele tem as suas especificidades que precisam ser respeitadas, tá? Como é o que o texto propõe. Se o indivíduo ele não consegue ter o seu aproveitamento acadêmico, aprendendo, né, o que a escola em termos acadêmicos tem para oferecer, mas ele vai ter ganhos de outro âmbito, de outra natureza. E é isso que nós precisamos frisar quando fala de inclusão. Eu volto a dizer, ainda ouço pessoas que dizem assim: por que é que vai mandar ele para a escola? Ele não vai aprender nada. Eu ainda ouço isso, gente. É real, é uma fala real, tá? É uma fala muito presente. E que nós temos que contra-argumentar dizendo o quê, pessoal? O que a gente tem que dizer numa situação dessa? Isso é que ele é assim, capaz de aprender. Se ele entrando na escola, tendo o tratamento adequado, as ferramentas adequadas, as métricas adequadas, ele é assim, capaz de aprender assim com os outros alunos. E se ele não conseguir aprender o conteúdo acadêmico, qual é o benefício da inclusão? Vai preparar ele para uma vida em sociedade, né, professora? Para uma vida em comunidade. Quando ele sair de lá, ele vai sair um ser mais autônomo, mais capaz de lidar com as situações diversas da sociedade. Vai ter um pouco de independência, né?
Sim. Que mais? Diante dessa fala preconceituosa dessa pessoa, assim, o que é que essa criança vai aprender? E aí ainda tinha outras pessoas preconceituosas que iam falar assim, vai atrapalhar o desenvolvimento das outras crianças. Aí o que é que a gente deveria falar para essas pessoas? É aí que entra o momento da conscientização, né? Igual a senhora falou, é um direito de todos perante a lei, todos são iguais perante a lei, então ele tem o direito de estar lá na sala de aula. Isso aí já é um ponto de conscientização, né? Sim. Ele vai conseguir aprender, lento, mas vai. E o seu filho também vai aprender a respeitar a diferença, coisa que eu estou vendo aqui na sua fala, que a senhora não está sabendo respeitar a diferença, o seu filho vai aprender. Então vai ser essa interação, vai ser essa aprendizagem que o seu filho vai ter na escola. Tem muito o que aprender. Basta conscientizar os pais, conscientizar as pessoas em relação a isso. Sim. Esse é o porém, do meu ponto de vista. Sim. Tá claro para todo mundo isso? Sim. Professora, eu queria só falar uma coisa aqui, que durante essa aula eu fiquei pensando, tipo, no ensino fundamental, no ensino médio, como que deveria ter mais essa abordagem da educação especial. Eu acho que deveria ser, tipo, implementado tipo, uma disciplina para discutir a educação especial, porque muitas vezes, por exemplo, se tem uma pessoa com deficiência, a pessoa está lá na sala, só que não tem essa discussão com os outros alunos, né, da importância da pessoa estar lá. Eu acho que isso deveria ser implementado também nas escolas. Com certeza, essa discussão, né? Quando Sim. eu estudava no ensino fundamental, tinha um menino que ele era mudo. Ele não estudava comigo na minha sala de aula, só que ele estudava na escola, eu ficava com ele, era muito difícil o contato com ele, porque a gente não sabia Libras, e eu ficava na minha cabeça, por que ele não vai para uma escola que tem outros mudos? Então, automaticamente, eu estava segregando esse menino que era mudo e que eu não sabia Libras, mas eu queria excluir ele, mas por falta de conhecimento. Sim. Reforçando que não se usa, Fernanda, o termo mudo, tá? Desculpa, professora, pessoa portadora de deficiência. Mudo não se usa mais, tá? Se usou muito esse termo, esse conceito. Deficiência, né? Nem portador, perdão de novo. Diga, alguém queria falar? Antes de vocês falarem, eu vou encerrar aqui, gente, senão já vai ficar mais pesado, tá? Daqui a pouquinho eu tô postando as aulas e a gente continua aqui, tá, gente?